Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à live de hoje do Instituto Brasileiro de Processos e Recursos Tribunais Superiores do Brasil. Hoje nós vamos fazer mais um encontro em que vamos tratar dos temas, dos últimos julgamentos realizados no mês de março pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria tributária. E hoje nós temos como nosso convidado o doutor Fabrício Quirino, advogado já há bastante anos atuando na parte de direito tributário, ele é mestre, também é doutor, membro também do nosso instituto, que muito contribui e nos auxilia nesse trabalho de estudo e divulgação do direito, principalmente da atuação perante os tribunais superiores. Algumas palavras, Fabrício? Doutora Adriane, com muita satisfação, agradeço aqui o convite formulado pelo professor, agradeço também a nossa presidente, a doutora Larissa, sempre um prazer participar. Só fazer uma correção, embora eu quisesse, ainda não consegui concluir ainda minha dissertação de doutorado. Então, eu sou doutorando pela Universidade de Salamanca, mas a sua palavra é muito bem-vinda, espero finalizar ainda esse ano. Tá? Agradeço aí já o título antecipadamente. Muito obrigado. Vai dar tudo certo. Vamos estar na torcida. E se precisar, conte com a nossa ajuda. Né? Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar, então, a tela, com a apresentaçãozinha, que eu falo assim, ninguém consegue guardar tudo de cor. Agora, só para lembrar que eu não consigo ver vocês, tá? Então, nós vamos tratar de julgamentos, nós selecionamos alguns julgamentos que tiveram relevância, e foram julgados pelo Supremo e STJ nesse mês de março. Começando sempre pelos processos do Supremo, nós estamos destacando aqui, por primeiro, o julgamento da DI 49/27, em que foi analisada a constitucionalidade do limite anual da dedução das despesas com a educação do imposto de renda. Esse julgamento ele é de muito grande importância. A própria Procuradoria reputava essa tese como a segunda tese mais cara que estava em debate no Poder Judiciário. Estava previsto, uma perda, caso fosse procedente a favor do contribuinte, uma perda bilionária para a União. E essa ação foi ajuizada pelo Conselho Federal do AB, e ela visava especificamente a declaração da inconstitucionalidade da imposição desses limites bem baixos de dedução. Os limites giram em torno de R$3.000, dedução da parte da educação no imposto de renda, só que é disso que os gastos realmente que são realizados com educação em escolas particulares são bem maiores do que isso durante o ano. E os argumentos do Conselho Federal da AB basicamente eram que essa imposição de limites bem baixos de dedução afrontava, então, o próprio conceito de renda, capacidade contributiva, o princípio do não confisco, do direito à educação, dignidade humana e proteção à família. O relator da ADIM foi o ministro Luiz Fux, e o voto dele foi acompanhado por unanimidade. E, basicamente, foram os seguintes fundamentos que o ministro Fux trabalhou no voto dele para afirmar a constitucionalidade desse limite anual. Então, primeiro ele fez uma análise da constitucionalidade formal e depois da constitucionalidade material. Então, na análise da questão, ele primeiro já falou assim, olha, o Poder Legislativo tem poder de regulamentar, pela própria Constituição, de regulamentar o imposto de renda. E assim, então, ele fez, quando ele faz a limitação. Não há, então, portanto, uma inconstitucionalidade neste ponto, uma vez que o Poder Legislativo tem competência para tanto, para fazer essa regulamentação e dispor sobre base de cálculo, fato gerador e outras questões referentes ao imposto de renda. O outro argumento que ele colocou e que a gente destaca é que o argumento
referente à necessidade de que o ensino público seja complementado pelo ensino particular, né? À toa que as escolas, né, os de ensino particular, eles têm isenções com relação a alguns tributos, exatamente por esse caráter complementar do ensino público. Ele traz que esse argumento, apesar de ser válido para a questão da isenção, ele não serviria para autorizar uma dedução de valores maiores do que estão fixados na legislação. O ministro também colocou que essa limitação não implica confisco. Nesse ponto, ele trabalhou o conceito de confisco, segundo o entendimento do STF, no sentido de que o conceito de confisco, ele está atrelado à totalidade da carga, e que a limitação é apenas um ponto da apuração do que seria a totalidade do imposto de renda. Então, a própria limitação em si, ela não implicaria, então, uma violação ao confisco. O ministro também colocou, ele afastou o argumento de que a limitação afrontaria a dignidade humana. Nesse ponto, eu até achei um pouco, contraditório o ministro, ou seja, na verdade, que o fundamento dele não leva à conclusão que ele chegou, porque ele fala primeiro assim, olha, o princípio da dignidade humana, ele está atrelado com a garantia do mínimo individual. Ok. Só que aí ele fala o seguinte para justificar, olha, se isso está atrelado à dignidade, à garantia do mínimo individual, no momento em que eu tiro esse limite, eu estaria admitindo que as famílias que utilizam a educação pública, não é a elas atribuído dignidade humana, não a elas garantido o mínimo existencial. E que esse mínimo existencial, então, estaria sendo garantido só para aquelas famílias que têm capacidade financeira, então, de conseguir essa instrução privada. No momento, por que eu falo que, a meu ver, o raciocínio não levaria à conclusão, a premissa não leva à conclusão? Porque se eu tenho a educação pública, eu estou garantindo esse mínimo existencial para aquela pessoa carente, que necessita de escola pública. Não quer dizer, uma coisa não quer dizer outra, e não quer dizer também que aquele que tem capacidade financeira para utilizar uma instituição com instrução privada, não também deva ser assegurado para ele esse mínimo existencial. Até porque a gente sabe que a questão do princípio da isonomia, o princípio da isonomia, que também tem que ser observado, não é ser igual tudo, é ser atribuído tudo igual a todas as pessoas. Né? O princípio da isonomia, ele tem a análise dele que não é feita dessa forma. Então, assim, a meu ver, esse fundamento que o ministro trouxe não leva, a premissa não leva à conclusão que ele adotou. E, por fim, o último argumento que ele colocou é que, se fosse declarada inconstitucional essa limitação, você teria menos recursos para financiar a educação pública e mais incentivaria que as instituições particulares fossem mais acessadas pela população que tem maior capacidade contributiva, agravando a desigualdade. É mais um fundamento que eu também entendo que a premissa não leva à conclusão. O fato de você tirar a limitação não faz com que pessoas que utilizem o ensino público migrem necessariamente, não tem relação direta, migrem necessariamente para uma instituição particular, porque isso é questão de verba, de orçamento familiar mensal. Se ele já não tem, ele não vai passar a ter simplesmente porque foi possível não mais fazer a limitação caiu a limitação da dedução do imposto de renda. Até porque, no orçamento familiar, quando você pensa no ano inteiro,
a diferença do valor que vai deixar de ser gasto para pagamento de imposto de renda, tendo em vista a eventual inconstitucionalidade da limitação, é infinitamente menor do que o custo total com a contratação de uma instituição particular para a educação, por exemplo, dos filhos, ou para a sua própria educação a nível universitário. Então, assim, a meu ver, esses dois últimos argumentos trazidos pelo ministro Fux, eles carecem de congruência. Congruência entre a premissa dele e a conclusão que ele chegou para justificar por que ele posicionou pela constitucionalidade, então, dessa limitação. Fabrício? Doutora Adriana, muito bem colocada a sua posição em relação a esses dois últimos pontos, né? E, embora eu até concorde, a princípio, com a fundamentação em geral do ligado e até a conclusão, realmente as fundamentações você colocou muito bem, e eu defini a sua posição, no sentido de que são argumentos que não têm uma certa lógica. E adicionaria até outro, vou fundamentar o motivo. Nós estamos aqui tratando de uma via que trata da limitação dos descontos, né, em relação à tributação federal. E nós sabemos muito bem que o nosso modelo constitucional prevê que a educação ela é custeada pelos demais entes federados, né? Então, eu acho que talvez o fundamento poderia ter sido utilizado, e aí sim, com uma lógica que faria mais sentido e basaria mais a conclusão do julgado, seria no sentido de que a União não poderia ser ela a única a abrir mão de receita, né? Além daqueles outros argumentos que a gente considera, né? E que o próprio legislador tem a condição de regulamentar, mas, para além disso, um argumento adicional que me pareceria bem válido e faria mais sentido do que esses dois últimos foram colocados aí pelos relatores e que prevaleceram, no sentido de que a União, ela ao ser, vamos chamar assim, de penalizada em não ter uma limitação em relação a deduções, quer dizer, é ela que, em última análise, arcaria, né, obviamente, com o peso maior dessa dedução. Quer dizer, a União seria a penalizada direta de uma dedução, o que, a meu ver, confrontaria até mesmo com a questão do Pacto Federativo, no sentido de que alguns custos relativos à educação, talvez diria que a maior parte, são de educação básica, ensino fundamental e principalmente não de ensino superior, que são muitas vezes custeados pelos estados e municípios. Então, nesse sentido, faltou uma lógica, uma argumentação também do ponto de vista da questão do pacto federativo. Eu acredito que poderia ter sido explorado, e aí sim com muito mais lógica. É óbvio que talvez a redação aqui não foi mais apropriada na colocação e deu essa conotação de uma certa incongruência, né, entre a premissa, o desenvolvimento, a conclusão, mas eu imagino que os ministros pensaram em colocar aqui mais ou menos o seguinte: ora, e se ilimitar a dedução, e nesse sentido, aqueles contribuintes que têm capacidade de pagar o ensino particular, seriam eles potencialmente mais beneficiados, porque só eles têm condição de pagar e, obviamente, amanhã reduzir, ao passo que aqueles
que não têm condição de fazer o pagamento de ensino particular, que é, obviamente, a maioria da população, acabariam não sendo beneficiados, porque eles não têm condição de fazer o pagamento. Então, a forma como foi desenvolvida a conclusão a que se chegou, talvez não foi realmente mais apropriada, né, no sentido de dizer que haveria menos recursos para financiamento da educação oficial. Não é bem isso, né? Não é bem isso. E também que isso agravaria a desigualdade, não acho que seria por aí. O sentido maior é exatamente o sentido de que aqueles que têm condição financeira e podem efetuar pagamento, e, em tese, pretendia que pagamentos seriam de forma até ilimitada, eles seriam mais beneficiados, aí sim, essa é a lógica, do que aqueles que não têm condição de educação privada e somente utilizam a educação pública, que é, obviamente tem uma limitação, porque os recursos não são ilimitados. Então, esses estariam em desigualdade de contribuição né, em relação aos outros contribuintes. Então, esse seria o ponto, me parece, e aí a gente concorda em relação que a redação não foi a mais adequada. Aí, nesse ponto, quando você fala, eu também me lembro o seguinte, que teria que até fazer uma pesquisa, acredito eu, para ver quem realmente seria afetado com isso, porque nós temos que lembrar que a população que é mais carente, ela é isenta de imposto de renda. Ela é isenta de imposto de renda. Então, esse debate, na verdade, sobre a limitação, nem afetaria elas em nada. Na verdade, não afetaria elas em nada, né? Na medida que eles são isentos, ou a tributação deles já é reduzida pelas alíquotas. Nós sabemos, aqui não vamos entrar no mérito, está aí correndo já no Legislativo, a proposta do governo para fazer a correção da tabela, né? Mas nós temos aí, acho que a grande massa que utiliza a educação pública é isenta, tem alíquotas já reduzidas. Então, ela já teria essa diferenciação de tratamento por isso. Já teriam essa diferenciação. Então, eu acho que agora ficou faltando muitas R$5.000. Né? O voto ficou faltando muitas coisas a serem consideradas e realmente dá a sensação de que talvez eles tenham pensado e não tenham colocado no papel. Né? Não tenham colocado no papel. Mas, Estão assim, pendentes alguns declaratórios em relação a essa decisão, doutora Edmunda? Ainda não tem embargos ainda. Tá. Mas está no prazo ainda. Vamos acompanhar, porque esse debate é muito interessante, principalmente para está no prazo, né? Foi agora, está no prazo, né? Esse debate é muito interessante, porque nós temos vários conceitos aí que são muito caros ao direito tributário, né? E são basilares e que estão sendo trabalhados, e então é muito importante a gente estar. É fato também, né? Esse assunto já foi debatido muitas vezes em CARF, até em tribunais regionais, federais, e não tinha tanta controvérsia para ir para uma ADI, né? Claro que aí houve a intervenção do Conselho Federal da OAB, que deu uma roupagem, né, mais institucional e até constitucional à questão, e voltou para essa questão agora judiciária em forma de ADI, mas eu acredito que isso não tinha muito debate na jurisprudência. A jurisprudência já é bem dominante em relação ao tema, né? Não tinha mais no sentido de voltar, mas é bom que a coisa fica definitivamente ligada aí quando finalizar esse julgamento. Isso aí. Então, vamos prosseguir, que nós temos outros ainda para tratar. Então, o próximo tema que nós separamos aqui do Supremo é a questão da constitucionalidade
da cobrança do IPVA do credor fiduciário. Eu separei esse tema porque, vamos ver mais adiante, que o STJ enfrentou, né, questão parecida, só que quanto à responsabilidade pelo IPTU na alienação fiduciária, do credor fiduciário. Esse processo, inclusive também de relatoria do ministro, ainda não terminou o julgamento, mas já tem voto do relator, né, 2 ministros acompanhando, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Carmen Lúcia, e o ministro Cristiano Zanin pediu vista. E nesse RIE, especificamente, está sendo questionada a constitucionalidade da Lei 14.937 do Estado de Minas Gerais, que elegeu o credor fiduciário como ser proprietário do veículo, como contribuinte do IPVA. E nessa, primeira análise que os ministros sempre fazem da constitucionalidade formal, eles entenderam que, a princípio, a lei mineira ela não teria inconstitucionalidade formal, porque o Estado de Minas teria competência para legislar sobre o assunto, né? Uma vez que a competência é concorrente quanto à questão da determinação do IPVA, que ele tem competência para poder, então, definir quem são os contribuintes e responsáveis pelo pagamento do IPVA. E aí é interessante, porque quando a gente depois vai fazer o cotejo entre os dois julgados, quando o Supremo ele faz uma narrativa e o STJ faz uma outra narrativa em assuntos bastante parecidos, mas você vê a diferença de critérios que são levados em consideração por um tribunal e por outro tribunal, e a forma, inclusive, de apresentação do tema e desses fundamentos que são colocados para fundamentar a decisão pelos 2 tribunais. E também chama atenção, aqui na decisão do Supremo, que, como a gente vai ver, acaba que perpassa pela análise da matéria legal. Depois que o voto ultrapassa a análise da constitucionalidade formal, o que o ministro ele faz? Ele traz o cotejo com que está na própria lei do Estado de Minas Gerais para demonstrar que a exigência do IPVA do credor fiduciário não faria sentido. Então, o que ele fala? Olha, teria uma contrariedade dentro da própria lei. Ele fala, olha, a exigência do pagamento do IPVA pelo credor fiduciário, ele conflita com o próprio dispositivo da lei que isenta o IPVA aquele motorista que tem o veículo alienado fiduciariamente. Ou seja, ali não é se eu tenho uma alienação fiduciária, eu não tenho cobrança de IPVA nem de um, nem do devedor e nem do credor fiduciário, né? E aí ele também trouxe outra contrariedade dentro da própria lei para defender a inconstitucionalidade dessa cobrança, né? Que na questão da definição da alíquota, como o devedor, o credor não seria proprietário, vamos assim dizer, né, nem um possuidor, não haveria uma alíquota especificamente prevista na legislação para essa hipótese, né? E ele ainda prossegue, depois de fazer esse cotejo, para demonstrar que seria inconstitucional a cobrança dentro da própria legislação. Aí ele vai e busca dispositivos do Código do Trânsito Brasileiro para falar, olha, e nesse caso, nós temos que, como os veículos têm que ser registrados, teriam que assim, né? Se fosse o credor fiduciário, o devedor, o contribuinte do IPVA, os carros têm que ser registrados no local do domicílio desse credor fiduciário. Então, a maior parte dos carros ficariam, então, registrados em poucos municípios brasileiros, aonde esse credor fiduciário teria domicílio. E isso geraria um problema grave na arrecadação do IPVA, porque ficaria centralizado em alguns estados. Só naqueles estados em que tem um número maior de credores
fiduciários ali estabelecidos, provavelmente São Paulo, né, onde tem a maior parte dos bancos que estão ali estabelecidos. Então, você vê que o Supremo, para afirmar a inconstitucionalidade, ele busca lastro em legislação infralegal, infraconstitucional. E, então, assim, a gente vai ver depois lá na frente a forma como o STJ vai enfrentar, mas você vê como é que foi feito esse cotejo, o raciocínio que o Supremo utilizou. E o outro argumento, que já vai na linha do anterior, que é totalmente econômico, é que se você responsabilizar o credor fiduciário, vai ter um encarecimento desse crédito. E isso vai prejudicar tanto o econômico, né, que seria o credor fiduciário, vai prejudicar o devedor fiduciário e também do próprio Estado, porque com isso haveria uma menor venda, compra e venda de veículos e uma redução, portanto, de veículos em circulação e passíveis de tributação pelo IPVA. Então, com isso, com base nesses argumentos, o Supremo, ele declarou, e isso é interessante também notar, que ele declarou a inconstitucionalidade da lei para enquadrar o credor fiduciário como contribuinte do IPVA, mas ressalvou que a legislação pode colocá-lo como responsável solidário. Ou seja, que pode vir o Estado alterar a legislação dele e colocá-lo como responsável solidário, mas como contribuinte do IPVA, porque seria proprietário do veículo alienado fiduciariamente, não poderia. Então, por isso, ele fixou as seguintes teses, aqui que eu vou tomar a liberdade de ler, para depois não falar que eu não li certinho. Então, falou, inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte no IPVA, incidente sobre o veículo fiduciário alienado fiduciariamente ressalvado a hipótese de consolidação da propriedade plena sobre o seu bem, ou seja, né, é lógico que depois, se for consolidada, ele realmente é proprietário do veículo e, portanto, vai ser realmente contribuinte do IPVA. Aí ele vem e faz a ressalva. A sujeição passiva do credor fiduciário em relação ao IPVA incidente sobre o veículo alienado fiduciariamente pode se dar em virtude de lei estadual ou distrital, no âmbito da responsabilidade tributária, desde que observadas as normas gerais de direito tributário dispostas em lei complementar, especialmente as pertinentes diretrizes e as regras matrizes de responsabilidade tributária. Você vê, olha, contribuinte não pode, mas pode ser responsável. A legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança de PVA incidente sobre o veículo objeto de alienação resta verificada nas hipóteses de consolidação da sua propriedade plena sobre o bem ou de instituição legal de sujeição passiva na qualidade responsável tributária. Ou seja, o item 3, na verdade, é um resumo do item da tese 1 e da tese 2. E é interessante isso. Eu achei muito interessante ele fazer essa diferenciação entre contribuinte e autorizar a responsabilização, porque, afinal de contas, pelo CTN, a gente sabe que a legislação autoriza você colocar como responsável solidário aquela pessoa que está atrelada ou tem algum vínculo com o fato gerador. E ele faz isso no voto, mesmo sem justificar. Mas ele faz essa questão da ressalva quanto à responsabilização. Fabrício? Eu posso complementar o colocado seu resumo aí, né, e, na verdade, tem pouco para acrescentar, só comentar mesmo. A lógica desse julgado, do STF, segue a mesma lógica do próximo tema que nós vamos tratar também, esse julgado pelo STJ, relativo ao IPTU. Né? Inclusive, me chamou a atenção, embora a matéria que trata de funcionalidade mesmo, em relação a esse julgado do STF,
mas a maior parte da fundamentação, como você bem colocou, né, doutora Adriana, de fato, foi se utilizar das análises da lei, do próprio CPM, e até, entendo eu, que nessa tese firmada, é como se, na verdade, o STF aqui, na verdade, ele está decidindo o que já é decidido há muito tempo, porque ele coloca a possibilidade da sujeição passiva do credor fiduciário em relação ao veículo alienado, se for previsto na lei estadual distrital, né, no âmbito da responsabilidade tributária. Então, ele remete novamente à lei, e olha como que se dá agora esse tipo de tese firmada. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal aqui entende especificamente em relação a essa legislação do Estado de Minas Gerais inconstitucional, mas, na sequência, entende que é possível, sim, a sujeição do credor fiduciário também, desde que prevista em lei estadual distrital. Então, na prática, ele está deixando a legislação definir esse critério de sujeição passiva em relação ao IPVA, nos casos de alienação fiduciária. Então, a regra foi colocada como sendo o do devedor, não do credor, mas é prevista, portanto, a possibilidade do credor também ser responsabilizado, sujeito, né, em lei, como uma responsabilidade subsidiária ou solidária. Nesse caso, não sei, né, doutora Edina, seria solidária mesmo ou seria subsidiária? Isso também que ele coloca a responsabilidade. Claro na coisa que não está claro. Fala isso, deixa ele fala não está claro. Então, é um outro ponto. Falou só em colocar em sujeição passiva, mas e aí? Essa responsabilidade na sujeição passiva seria direta ou ela seria direta e solidária ou ela seria subsidiária? Quer dizer, mesmo nessa hipótese de previsão do credor fiduciário ser imputado em legislação estadual ou distrital como responsável, essa responsabilização poderá se dar de forma direta e solidária ou necessariamente terá que ser de forma subsidiária? Isso não ficou estabelecido, não ficou claro, né? Pela própria redação aí da tese que está colocada aí na tese firmada. Então, qual a conclusão que eu chego disso tudo, doutora Bruna? Não sei se estou sendo ousado aqui em discordar do STF em relação a isso, mas, na verdade, essa tese ela não define nada, ela deixa tudo em aberto. Por quê? Dúvidas existem. Primeiro, qual a lei que será adotada lá num outro determinado estado, ou mesmo no estado de Minas, uma posterior legislação, e se essa lei será ou não inconstitucional, porque podem ter outras discussões que não essa foi especificamente adotada. Então, aquela lei aqui agora foi declarada inconstitucional pelos fundamentos ali muito bem claros e colocados, a maioria deles, diga-se de passagem, em matéria infraconstitucional, legislação e até o próprio Código Tributário Nacional. Claro que todos amparados e suportados pela Carta Magna, mas é óbvio que utilizou muito dos próprios argumentos de legislação infraconstitucional. Para além disso, a questão da responsabilidade não ficou definida se ela é solidária, direta, ou se ela é subsidiária. Então, esse debate poderá sim existir em outro futuro questionamento, né? E também ela remete, mais uma vez, à possibilidade
de dirimir essas questões através da própria lei que for ser implantada pela lei estadual distrital. Ou seja, isso aqui não vai poder, no meu modo de ver, não vai poder ser utilizado a ferro e fogo em qualquer julgado futuro que venha a ser questionado de uma nova legislação, ainda que com a rompagem estabelecida nas exigências bem colocadas aqui da tese firmada, mas porque ela terá que ser necessariamente novamente verificada pelo tribunal, no sentido de que não vai conseguir ser de forma automática a aplicação desse precedente como tese firmada, porque ela necessariamente terá, é óbvio, de ter uma análise daquela legislação concreta. Então, eu penso que neste caso aqui é um caso muito complexo de se entender que ele terá uma repercussão geral automática, principalmente para a aplicação dos juízes de primeira instância, também dos embargadores, quando for aplicar, porque a legislação pode ter particularidades que não foram definidas nesse julgado. Então, é isso que eu queria acrescentar aqui em relação a essa questão do julgado relativo a essa repercussão geral do IPVA. E aí, eu até, na hora que você falou da aplicação, até lembrei que eu esqueci de falar da modulação de efeitos, porque eles modularam os efeitos para que a decisão produza efeito a partir só da publicação da ata e ainda vedaram a repetição do indébito. Ou seja, todo o valor recolhido, que foi recolhido eventualmente de IPVA pelo credor fiduciário até o julgamento, não vai ter direito à repetição. Até isso, ou seja, vai ser só... E aqui, né, doutora Adriana, mais uma vez, dúvidas surgem aqui e estão sendo debatidas, tanto no Supremo quanto no STJ, sobre como se dão esses efeitos, essas modulações, essas datas da efetiva data de publicação da ata de julgamento, é do dia do julgamento, é do dia que está no site do STF, é no dia da publicação dessa ata no diário no judiciário eletrônico, quer dizer, porque são datas distintas. É um dia, 2 ou 3? Mas são 1, 2, 3, são datas indefinidas, não são claras. Isso está sendo discutido ainda no tema 1072, Sabigano, 9957, enfim, tem vários temas onde se aplicam essas mesmas redações que me parecem imprecisas, e aqui tem um outro comentário, quer dizer, o impedimento de uma repetição do indébito aqui contraria a própria lógica, né? Talvez fosse razoável se autorizar a repetição a partir da afetação ou alguma outra data, mas se impedir a repetição até a véspera do átimo modulatório, foi isso mesmo, a redação aqui, foi essa a redação utilizada, foi o átimo modulatório, né? Então, assim, não sei se tem muita lógica em relação a essa questão também dessa modulação. Mas, mais uma vez, deve ter parte declaratória, com certeza isso será discutido. Realmente, esses critérios de modulação de efeitos dos tribunais superiores ainda vem se tornando uma insegurança jurídica muito grande. Né? Tem as teses, elas estão julgadas, mas não estão transitadas em julgados, diga de passagem, muitas delas estão ainda em matéria tributária, em infindáveis embargos de declaração, embargos de evidência, por aí vai. Quer dizer, não há uma finalização do julgado, e até num artigo
que eu escrevi, que será do nosso livro aqui do IRPS, já antecipando, eu digo mais, tá, doutora Adriana, em relação também aqui se aplicará nesse caso, mas em todos em que há modulação de efeito, o Código de Processo Civil ele prevê que a publicação de um acórdão, tá, aqui não há, nesse caso específico, uma vinculação à publicação do acórdão, mas em vários que falam em publicação de acórdão também. O acórdão ele é sempre integrado pelas decisões de declaratórios que porventura houver, ainda que negado. Mas o embargo declaratório, uma vez interposto, e amanhã vai ter uma decisão que integra o acórdão daquele julgamento, esse acórdão, portanto, ele não pode ser considerado o acórdão primeiro que foi colocado como julgamento. Ele tem que ter, necessariamente, pelo Código de Processo Civil, a integração dos demais julgados em relação àquele acórdão que está sendo debatido, sob pena de não ser o acórdão íntegro, porque a íntegra do acórdão é ele com todas as suas possíveis e diversas eventuais decisões que porventura tem, sejam inadmitindo, sejam admitindo, sejam dando provimento ou não. Então, são críticas que a gente faz, mais uma vez, nessas decisões, e a gente sabe que os tribunais estão atentos a isso, e eles vão ter que realmente acertarem em relação a essas modulações. Isso tem gerado mais insegurança e indefinição e dúvidas do que propriamente segurança jurídica. Isso entra naquela linha da demora, né, do próprio julgamento dos precedentes repetitivos, igual quando a gente pega a tese mesmo do tema 69, que demorou quase 10 anos, desde o reconhecimento da repercussão geral até ser julgado, o caso também da limitação, por exemplo, do ICMS, né, da TUJ, que o STJ afetou em 2017, só julgou em 2024, quantos processos foram ajuizados em anos, decisões foram proferidas, execuções foram promovidas contra, e como é que fica esse arcabouço, esse universo, né? Esse universo, e aí você entra, assim, por exemplo, a data do julgamento, da publicação e a distância entre o tempo da publicação do acordo e o julgamento dos embargos, e quantos fatos ocorreram, né? Quantos atos jurídicos referentes a isso ocorreram nesse período, que fica sem amparo, né? Que fica totalmente claro. O tema da questão da modulação preocupa tanto, que foi objeto, né, do nosso seminário ano passado, e continua sendo objeto de estudo pelo Instituto, e irá continuar, porque é um dos temas assim, mais preocupantes atuais, principalmente para a atuação em tribunais superiores, e pelos reflexos que ele tem. Sabemos que essas decisões têm reflexos vinculantes em todo o Poder Judiciário, e depois vão levar as fazendas a reverem posicionamento delas acerca da tributação. E a rácio decidente deles também gera reflexo em outras teses, vídeos inúmeras teses filhotes do tema 69. Vídeo teses, né? Isso o próprio tema 985, que está ainda em análise das dúvidas e questionamentos sobre modulação no STF, é um dos que gera dúvidas como essa, né? Também no âmbito do STJ, o tema 1079, mas outros também, esses todos, a questão da dedução de CMS, e as filhotes, todas elas, também continuam gerando dúvidas. Então, hoje não basta ter o julgamento da repercussão geral ou do repetitivo. Tem que ter realmente uma segurança jurídica, porque enquanto não transita em julgado, o contribuinte não sabe o que fazer. Essa é a verdade. Ou faz
achando que vai ser dessa forma, mas não há uma batida de martelo que vai ser efetivamente daquela forma, né? Que pode ainda alterar. Né? Então, vamos prosseguir, que o nosso tempo está correndo e nós temos mais dois julgamentos para analisar. Agora nós vamos, então, passar para o julgamento do STJ. O primeiro, exatamente a questão aí, a gente pode até acelerar um bocadinho, mas é interessante ver que nós já debatemos, é a questão da responsabilidade do credor fiduciário por débito de IPTU. E o IPTU, né, tem a legislação própria dele também, e a jurisprudência do STJ já havia examinado alguns aspectos, né, sobre a incidência de quem seria o contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU. Então, o que o ministro Teodoro ele fez no voto dele sobre essa questão? Ele partiu, então, já do entendimento do STJ de que o contribuinte do IPTU seria aquele o proprietário ou aquele que possui a posse, mas com uma posse com ânimos. Ele já rejeitou, então, o credor fiduciário como contribuinte do IPTU, porque com alienação fiduciária, essa propriedade dele, essa posse, seria precária. Não teria ele não seria um proprietário definitivo, porque o contrato tem obrigação resolúvel. E não seria o proprietário, porque não seria possuidor, porque não teria uma posse animus domini, que seria precária. Então, esse já foi um argumento que ele trouxe, foi o primeiro argumento que ele trabalhou e trouxe para justificar, então, a não responsabilização do credor fiduciário pelo débito do IPTU. Ele também trouxe disposições da própria lei da alienação fiduciária, que coloca o devedor fiduciante como responsável pelos pagamentos dos impostos, né, taxas e todas as contribuições referentes ao imóvel. E também ele coloca que uma vedação para o município de escolher dois sujeitos passivos pelo mesmo fato gerador. Então, ele coloca isso, ele fala, olha, e a legislação não permite, eu não posso ter dois contribuintes, eu poderia ter o contribuinte e o responsável, mas não dois contribuintes pelo mesmo fato gerador. E o último argumento também que ele traz novamente é que a lei mais recente, 14.620, acresceu na lei da alienação fiduciária e prescreve de forma expressa, para que não haja dúvida, que então quem é o responsável pelo IPTU é o devedor fiduciante e não é o credor fiduciário. Então, a tese que ele firmou é que o credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo, aqui no caso desse contribuinte do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 34 do CTN. Nessa questão do IPTU e a forma como foi analisado pelo STJ, e você ter esse lastro na lei da alienação fiduciária, acho que a questão foi resolvida de uma forma muito tranquila, né? De uma forma muito tranquila pelo STJ, mais tranquila até do que do PVA pelo Supremo. Um ponto aqui, Adriano, que eu poderia destacar, se há uma distinção desse julgado em relação ao do IPVA, embora isso tenha sido julgado no Supremo e esse aqui no STJ, para além da questão da lá alegada constitucionalidade, embora os maiores argumentos foram matéria infraconstitucional, que a gente já tratou, mas aqui teve um dobramento também um pouco diferente. Por quê? Porque lá o Supremo entendeu que poderá, e aí entendo eu ainda indefinido se a responsabilidade é solidária ou subsidiária, mas que pode ocorrer essa hipótese, a lei prevê, e aqui o STJ já disse que não, que a responsabilidade nunca será, né, do credor, a partir do momento em que ele não tiver a intenção, né, de ser dono. Né? Porque, na verdade,
até acho um pouco imprecisa também essa redação do ânimo do dono, porque vamos admitir na hipótese que o credor fiduciário retomou a propriedade, a posse, ainda que provisória, continua não querendo ser dono, mas aí já o devedor fiduciário também não é, já até entregou o imóvel. Durante o período, até que aquele imóvel vá ser vendido futuramente, enfim. Quer dizer, é óbvio que, embora o credor fiduciário não tenha a intenção de ser dono, mas ele vai ser o responsável. Então, é um pouco imprecisa essa redação também, em destacar que, em todas as hipóteses, o credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e emissão da posse, né, no imóvel, não pode ser considerado sujeito passivo. Pode ser considerado, sim, naquele período em que, embora, entendeu, né, não tenha sido ainda consolidada definitiva a posse, a propriedade de forma definitiva ao credor fiduciário, mas uma vez que o devedor fiduciário perde a posse, já não é mais, não é o proprietário, porque então não foi consolidada a propriedade. Entendo eu que ele também não seria responsável pelo PTU. Então, nessa hipótese, ninguém seria responsável, que não me parece razoável. Então, na hipótese de entregue o imóvel pelo devedor, e esse imóvel estando em posse, ou até depositado em juízo a posse em favor do credor fiduciário, me parece que aqui seria difícil de se defender que o credor fiduciário também não seria responsável, porque caberia a ele a posse, ainda que ele não tenha intenção de ânimo dono. Então, essa é uma diferenciação que me pareceu boa de colocar aqui. O resto, a lógica é a mesma. Quer dizer, o devedor é que paga IPVA e o devedor é que paga IPTU, mas com essas diferenciações aqui que eu apontei. E aí, isso é interessante. Isso que você colocou é interessante, porque na alienação fiduciária de imóvel, você averba no registro do imóvel a alienação. E ali já tem escrito que a ausência do pagamento, né, o atraso, já gera consolidação da propriedade e emissão na posse, isso está no próprio registro de imóvel. Mas tem que ter o aviso, né, do atraso. Tem que ter esse aviso do atraso e para acontecer. Efetivamente sair da posse, né? Não adianta só ser o que está no contrato, que está no registro. Enquanto o devedor está na posse do imóvel, ainda que indevidamente, entendo eu que ele é responsável. A partir do dia seguinte, ele já não está mais na posse, seja por retomada judicial, extrajudicial, seja qual for, eu entendo que ele não tem mais responsabilidade, claro. E aí, essa responsabilidade volta a ser do credor fiduciário, que voltou à posse e a propriedade é dele, né? Nunca vai ser do devedor que não pagou, claro. Aí nós vamos ter alguns casos que essa aplicação vai ser um pouco complexa, mas aí eu acho que agora a gente está correndo com o tempo, senão a gente não fala do último, nosso tempo acaba, senão a gente vai conversar mais, porque, por exemplo, tem muitos contratos que são questionados judicialmente e ficam anos no questionamento. E o que acontece durante esse período? Né, que os contratos de alienação são questionados judicialmente. Você tem uma propriedade no registro consolidada a favor do credor, mas, e posse também juridicamente, a emissão na posse jurídica, né, no papel, a declaração, mas, na verdade, quem está na posse é o devedor e tem uma ação judicial correndo. Enquanto está correndo, quem é, então, esse sujeito passivo? Né? Nós temos as situações que a gente tem que parar para ver com calma. Mas vamos prosseguir, então, para o último tema, nós temos 5 minutinhos só. E para encerrar, que é a prescrição intercorrente no processo administrativo da apuração da infração aduaneira. Né? Esse caso, a gente está tratando não de multa ou não de infração tributária, mas de infração administrativa, de infração aduaneira, que tem a legislação dela específica, que é a Lei 9.873, e que tem um prazo de 3 anos para essa análise.
E a questão, né, o tema 1293 foi da relatoria do ministro Paulo Sérgio Domingues, e que o ministro, então, entendeu que se aplicava a prescrição intercorrente no processo administrativo de apuração de infração aduaneira, fazendo bem essa distinção de que essa prescrição intercorrente de 3 anos prevista na legislação tem que ser verificada, para a aplicação dela tem que ser verificada a efetiva natureza dessa multa. Só se for multa administrativa, que se for de fiscal, se for de natureza tributária, não seria, então, aplicável esse entendimento. Então, ele deixa bem claro, a natureza jurídica do crédito vai ser de direito administrativo se a norma infringida visa o controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade do serviço aduaneiro, ainda que reflexamente possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação, ou seja, nós vamos ter que pegar os processos administrativos de multa e verificar se a natureza do crédito que está sendo cobrado ali daquela infração, ela está dentro desse aspecto colocado pelo ministro. Se tiver, nós temos, então, uma multa aduaneira e que se aplica o prazo prescricional da prescrição intercorrente de 3 anos. Se não, nós temos uma matéria que é relativa à questão tributária e se aplica, então, à legislação referente à matéria tributária. As teses firmadas no julgamento são incídio prescrição intercorrente, previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9.873, de 99, quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de 3 anos. Então, e aí ele coloca no item 2 para você ver a importância de verificar a natureza jurídica daquela infração que está sendo ali objeto do processo administrativo. Então, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou regularidade, que foi o que eu já li lá na frente, ou seja, ele faz questão de destacar isso. E diz que não se dirá apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destina-se direta ou imediatamente à arrecadação de tributos. Ou seja, ele deixa claro para as teses firmadas que tem que analisar a natureza jurídica desse crédito e que, se for tributário, não se aplica a prescrição do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9.873. Vai se aplicar, então, a legislação da tributária. Doutora Adriane, com relação a esse julgado da relatoria do ministro Paulo Sérgio Domingues, eu não tenho nenhum reparo a fazer, acho que foi muito bem colocado. O ministro Paulo Sérgio foi uma grande aquisição para o nosso STJ, na minha análise. Ele realmente vai no ponto, ele lê, ele aprofunda nos votos dele, um ministro bem detalhista e pondera as situações, inclusive nessas questões de modulação de efeito, ele faz várias intervenções, né? Não foi tema desse julgamento aí específico que ele relatou, mas eu estou só destacando aqui que é uma grande aquisição em matéria tributária e o ministro Paulo Sérgio Domingues. Então, realmente eu não tenho maiores reparos a fazer. Quero também já deixar registrado aqui, mais uma vez, meu agradecimento à doutora Adriane, à doutora Larissa, a todos os amigos, colegas aqui do IRTF, e é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, e sempre à disposição. Obrigado a todos. Nós que agradecemos a sua participação, Fabrício. Foi muito bom, achei que o debate foi muito proveitoso e te convidamos já para estar assistindo e convidamos a todos para a próxima live de atualização no dia 30 de abril, trazendo aí dessa vez um outro convidado, também especialista em direito tributário, que trabalha com tribunais superiores, falando sobre julgados do mês de abril. Então, até lá. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço.